Fala galera, essa aulinha eu resolvi trabalhar com vocês texto jornalístico. É bastante comum questão no Enem que aborde fragmentos de reportagens, entrevistas, artigos de opinião. E a gente tem que se lembrar que o caráter informativo é o que mais normalmente importa quando você pensa em um texto jornalístico. Por mais que a gente saiba que hoje muitos textos são tendenciosos, trabalham com opinião, a base do jornalismo é a informação. E aí, dependendo de como isso pode vir a ser abordado, a gente precisa se atentar para o enunciado de uma questão, para o comando que está sendo dado e o texto que se deu ali como base. Eu vou resolver com vocês a questão de número 3 do nosso material, que partia de um texto cujo título era o seguinte: sobe o número de espécies de animais ameaçadas de extinção em São Paulo. Nova lista tem 33% mais espécies em risco do que documento anterior. O estado de São Paulo abriga 487 espécies de animais ameaçados de extinção, segundo a nova lista vermelha publicada pelo governo estadual, incluindo mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados. O número é 33% maior do que o da lista anterior de 2010, que incluía 367 espécies. A maior parte do aumento deve-se à inclusão de invertebrados, como caracóis, borboletas e mariscos. Os levantamentos científicos que embasam a lista já estão prontos há 2 anos para os vertebrados e há 4 anos para os invertebrados. Mas a relação oficial do governo só foi publicada no Diário Oficial do Estado em 7 de fevereiro, segundo o decreto 60.133. Percebam que assim, o texto ele parte de uma informação básica, que é em relação ao número de espécies ameaçadas de extinção, que aumentou. Só que para isso eu falo o seguinte no enunciado, que esse texto relata um problema, o aumento no número de espécies de animais ameaçados de extinção em São Paulo. Para fortalecer tal temática, o autor recorre principalmente à seguinte estratégia. Prestem atenção nessas questões que falam sobre a estratégia de discurso. O que eu quero dizer com isso? O texto ele passou a informação. Meio que para comprovar essa informação, ele recorreu a uma estratégia. E aí eu te dou algumas opções. A letra A, por exemplo, fala: enumeração de fatos envolvendo denúncias sociais. Primeira coisa importante, enumeração parte de algo que fosse mais explicado, E eu jogo muito para a questão das denúncias sociais. Eu parto de um fato, mas eu não chego a enumerar uma série de denúncias diante disso. A letra B fala: exposição de dados estatísticos que funcionam como provas concretas. Gente, ele não fala aqui no texto dos 33% a mais, quando ele coloca pra gente ali das 487 espécies, é como se a partir de números, a partir de estatísticas, ele conseguisse comprovar que houve sim um aumento no número lá de animais, ou de espécies em extinção. Então a letra B está bastante coerente para a proposta da questão, mas vamos analisar as outras 3. A letra C fala o seguinte: exemplificação ratificando o caráter contestador da notícia. Exemplificação, se você olhasse porque ele fala dos animais, até vai, não é o ideal, mas até tem. Só que peraí, ratificando o caráter contestador da notícia? Ratificar é confirmar. O objetivo da notícia, será que é contestar alguma coisa? Não, ela está buscando trazer informações sobre as espécies que estão em extinção. Letra D, refutação, pois o autor rebate estatísticas divulgadas anteriormente. Não, pelo contrário, refutar é negar, ok? E ele não rebate as estatísticas, ele utiliza uma estatística recente, atual, para provar o que ele precisa defender, ou precisa informar no caso. E a letra E fala: negação de informações que antes não faziam parte da pesquisa. Percebam que assim, já daria para anular a letra E, porque a negação ela tem um pouco a ver com refutação. Segundo, que na verdade eu não tenho informações negadas de uma pesquisa anterior. Eu tenho um dado novo, a exposição desse dado, para comprovar a minha teoria e a notícia ali a ser transmitida ao público. Portanto, gabarito da questão número 3, alternativa B.